Salve, salve, grande nação, doutores e doutoras, muito bom dia! Bom dia, Secretaria de Educação, bom dia, Canal Educação, meu diretor, muitíssimo bom dia, meus amigos professores, professoras, doutores, doutoras, gestores, gestoras, em especial aos ilustríssimos alunos, alunas, que é o nosso maior tesouro, o maior legado de uma civilização, não é? São aqueles que abrem mão de certas regalias do ócio e resolvem dedicar um dia, não é? Voltado para os estudos. E esse dia, estou falando de ontem, estou falando de hoje, estou falando de amanhã. É a sequência, é a cadência que nos leva ao sucesso. Então, nunca pense que é a quantidade, não. É a persistência. Lembre-se, será que tem algo mais forte do que a água? O que a água faz quando ela encontra um obstáculo? Não é? Então, tudo pensai. Tá difícil hoje? Fica tranquilo, se esforça mais. Tira o negativo da mente e diz, eu vou aprender. Eu vou conseguir. Tá? E pense que amanhã sempre será um novo dia. E com ele novas esperanças. Basta a gente fazer tudo diferente hoje para o nosso futuro, que já é amanhã, ser diferente. Pense nisso. Vocês vão olhar para o dia de hoje, algum dia na vida, e vão dizer, valeu a pena. E é isso que você tem que colocar em pensamento positivo. Vocês estão estudando, vocês estão aí no caminho de terminar o ensino médio, vocês estão galgando êxito para ter uma profissão, tá? E aí, quantas coisas você não já aprendeu hoje? Quantas coisas você não já aprendeu este ano? Viu como você já vai melhorando? Não é que as coisas fiquem mais fáceis. Você que fica mais maduro, mais bem treinado, mais decidido. Então, parabéns a todos os professores, professoras, os alunos, as alunas, a todos que têm essa visão do aprendizado. Muito bom dia, pessoal lá maravilhoso de Padre Marcos, João Costa, São Brás, que é o lá do professor Tarcísio. Tudo bom, ilustríssimo professor Tarcísio, pessoal de Bom Jesus. Nós temos aí, quem mais? Capitão Gervásio de Oliveira, Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jaicó, Jeromênia, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, esqueci de alguém? Ribeiro Gonçalves, Pedro II, Santa Filomena, Rio Grande do Piauí, tudo bom? Ilustríssima Gardênia Cerqueira, nossa ilustríssima professora, Vazia Branca, tamo juntinho. Se eu esqueci sua escola, por favor, seu polo, manda um alô aí para nós, tá? E, gente, a professora que me enviou as fotos da turma, coloca para mim lá no meu Instagram, se eu posso colocar já no slide de amanhã, fazendo a homenagem. Turma linda, grande. Fiquei impressionado com o tamanho da turma. E ela me falou que ainda estava faltando alunos, né? Faltou alguns alunos. Então eu aproveito, bato palmas, a turma linda, jovens, a esperança do nosso Brasil. Isso me deixa muito orgulhoso. Então, professora, a senhora que me enviou recentemente foto dessa turma, a blusazinha cinzazinha linda, viu? Vocês estão do lado de fora da sala de aula, tá muito bonito lá, todos perfileirados, e eu gostaria de saber se eu posso postar a foto, fazendo aí uma homenagem a todos que estão me enviando as fotos. Estou conhecendo os alunos e estou conhecendo os professores. Meu muito obrigado mais uma vez. Gente, vamos trabalhar, vamos relembrar aqui algumas coisinhas, tá? Olha, nós estávamos trabalhando sobre o tópico justiça. Nós vimos, não é, que nessa nossa disciplina de introdução ao estudo jurídico, né, de introdução ao estudo do direito, por ela ser uma disciplina, um conteúdo que vai servir de base, não é? O objeto de aprendizado nosso, ele vai permear todas as outras áreas.
ela vai ficar em todos os outros blocos que vocês tiverem disciplinas, tiverem o objeto de aprendizado, for da área do direito ou similar, ali vai estar toda essa base que nós passamos esses meses trabalhando. Não é legal isso? Então, sempre você vai ouvir falar o que é direito, o que é norma jurídica, o que é lei, o que é moral, o que é ética, o que é equidade, o que é justiça, o que é sistema normativo e assim por diante. Quando não, ele vai perguntar pela diferença, né? Pela diferença, certinho? Também tem isso, tá? Então, hoje nós vamos maturar mais um pouquinho sobre essas questões da justiça, tá? Tivemos aqui, semana passada, uma grata satisfação, uma professora que é mestre em filosofia, em um dos polos. Tivemos aqui um amplo debate, muito bacana, a turma toda engajada, e eu fico muito feliz e peço a cada um de vocês, a aula aqui é nossa, é nosso laboratório, tá? Desde que nós temos que nos manter fiéis ao que nós estamos vendo, porque senão nós vamos distorcer muito e aí ao invés de agregar, vai atrapalhar. Certinho, turma? Então esse é o nosso convite. Professor, eu sempre observei que desde o início das nossas aulas, quando já tinha um certo conteúdo, o senhor começa a fazer resoluções de questões. Sempre foi assim, porque já de posse, do que é que nós teríamos que ministrar, eu vi que o conteúdo era muito extenso. Aí não tinha como nós treinarmos isso só em um único momento. Logo, na sequência, veio o momento hora de praticar, né, meu diretor? Veio o hora de praticar. O que foi que eu fiz? Eu só mensurei para ficar no início das aulas, do dia, o que eu trabalhei na aula anterior, para dar aquela reavivada. Aí vai conteúdo novo. Dentro do conteúdo novo, vocês sabem que eu fico intercalando com as questões. E aí, os últimos minutos da última aula, fazemos aquele hora de praticar, porque aí eu deixo sempre vívido isso na tua cabeça. Alguns alunos já disseram, professor, de tanta gente, eu vejo isso na televisão, eu vejo nas suas aulas, eu vejo no apontamento que eu fiz no meu caderno, eu vejo nos slides, eu já aprendi. É o melhor lugar que tem para você guardar algo, é quando você aprende, você guarda aquilo ali na mente, tá? E, professor, as habilidades, para que é mesmo isso? Nós vamos ter, o intuito, sublime de examinar os diferentes sistemas normativos, procurando compreender o surgimento do direito. Lembra que a gente foi desde lá da pré-história e viemos puxando sempre. Vez ou outra, nós fazemos uma viagem no túnel do tempo. Por um exemplo, semana passada mesmo, nós ficamos aí, na época de Sócrates, aí falamos de Platão, falamos de Kant, falamos aí de 1804, aquele período da escola exegética, da Revolução Francesa. A todo momento nós estamos fazendo essa viagem. Então, revisitar as habilidades com resolução de questões anteriores, porque eu tenho o intuito de mostrar para você que ele não se desassocia. Você tem um link, você tem um elo, tá, com o que nós temos de visão dos conteúdos atuais. Então, vamos relembrar praticando. Deixa só dar uma olhadinha ali naquela última mensagem aqui, foi a Mariana Rodrigues, Professor, você tem outro meio de comunicação que dê para você tirar nossas dúvidas em relação ao trabalho? Mande aí um beijo para a melhor professora do mundo, a professora Safira, é isso? Com toda certeza, Mariana Rodrigues. Tem uns grupos, Mariana, que criaram, eu acho que esses grupos são de alunos da tarde, tá? Mas eu vou pedir aqui ao meu diretor ou a professora Gardênia que disponibilize aí, pode fazer um número aí de
um grupo de estudo, e eu estou inteiramente à disposição dos senhores e das senhoras, né? Esse grupo foi criado pelos professores, né? E eles é que estão mediando esse grupo da tarde, tá? Então fica aí a sugestão. Lá eles perguntam, tiram dúvidas, mandam curiosidades, e aí fica até mais tranquilo de responder, porque não vai aí, digamos, interferir tanto, né? Interferir tanto na questão do conteúdo programático do dia. Então, a professora Gardênia vai orientar aí vocês. Os professores mediadores criaram um grupo para o pessoal da tarde. É uma boa sugestão, tá? Quando não, eles me encontram sempre pelo meu o meu Instagram, que é o meu nome, Natel com 2 L's, o numeral 8, tá? Natel com 2 L's, o numeral 8. Tem muitas pessoas, inclusive as fotos eu tenho recebido por lá das escolas. Vamos praticar, meus ilustres? Vamos lá, olha aqui a primeira partezinha, relembrando aí o que é que nós vimos na aula, a última aula que nós trabalhamos, que foi a de quinta-feira, né? Quinta-feira. O objeto próprio dessa virtude, opa, professor, colocou em virtude, olha, é atribuir a cada um o seu, conforme a fórmula tradicional já mencionada por Platão e que será retomada por toda a literatura clássica, que se efetue uma partilha adequada em que cada um não recebe nem mais nem menos do que a boa medida exige. Aristóteles encontra, portanto, uma explicação de sua teoria geral da virtude. Falei para vocês na ocasião que Aristóteles ele tem essa visão. Ele fala muito de virtude, ele fala muito de proporcionalidade, tá? Um amadurecimento que ele teve muito grande enquanto sociedade, enquanto política, enquanto social. Ele tem essa visão, tá? Então eu vou aqui, ó, que são atribuídas a cada um em quantidades nem grandes e nem pequenas demais, mas média entre esses dois excessos. Professor, isso com o intuito de quê? O objetivo é obter ou preservar uma certa harmonia. Olha o que eu falei para vocês, social. Procurar conseguir o que Aristóteles chama de uma igualdade, tá? Eu consigo ver isso, inclusive, na nossa própria Constituição, né? Nos códigos a gente continua no direito positivado vendo. Se fala muito na questão da igualdade, da proporcionalidade. Você consegue visualizar até pelo nome, né? Constituição, né? Cidadã. A nossa Constituição cidadã. Ela tem valores agregados que se preocupam com a igualdade, tá? Ela tem valores agregados que dispositivam essa gana, essa vontade de cobrar e a quem cobrar esses nossos direitos elencados lá na Constituição Cidadã. Inclusive, na aula passada, nós fizemos aí uma leitura, nós vimos aí artigo 3º da Constituição, né? Você pode observar lá o artigo 5º e os seus incisos. Vocês vão perceber que ele vai lá, observando ponto a ponto, o legislador colocou já daquela forma, dizendo assim, sociedade, vamos nos informar, vamos estudar para podermos, através de um passo a passo, cobrar o que nos é dado por direito e por dever. Tá? Tranquilo? Então, sendo assim, a questão ela vai dizer o seguinte. O texto acima caracteriza o que se entende corretamente pelo quê? Justiça corretiva, direito privado, justiça comutativa, justiça distributiva ou justiça pautada na reciprocidade. Tá? Nós vimos, né, que dentre as virtudes apontadas por Platão, em sua obra, 4 são objetos.
né? Nós vimos que temos a coragem, a temperança, a sabedoria e a justiça. Aí nós temos as questões inerentes a Platão, que você sempre vai ouvir falar, Platão, não é? Você sempre vai ouvir falar sobre esses dois que nós estamos aqui visualizando. Então ele diz que o homem justo, ele, né, Platão, diz que é aquele no qual prevalece a conjunção harmônica das três virtudes. Portanto, justo é o homem virtuoso. Platão, lá na sua obra A República, diz também o seguinte: o homem mais feliz é o justo, bem mais do que o injusto num mar de delícias. Outra situação que ele também fala na mesma obra, a justiça é aquilo que estabelecemos como dever absoluto quando começamos a lançar as bases do Estado. Não, por assim dizer, Aristóteles não ficou atrás. Ele disse assim, opa, nós temos a justiça comutativa, nós temos a justiça corretiva, nós temos a comutativa, olha o nome, comutativa, e nós temos a justiça corretiva. Pronto, 2 pontos, né? Será que uma outra justiça? Porque aqui nós estamos aqui falando sobre corretiva, privado, comutativa, distributiva. Gente, tá tudo na mesma família. Professor, se ficar uma duvidazinha, a gente tira amanhã, não tenha nem dúvida. As primeiras questões, elas vão versar sobre essa questão, né? Como é que é classificada a justiça, como é que é cada uma delas, e é o que nós estamos fazendo desde quando nós vimos esse conteúdo. Eu sei que é de um tom, de uma tônica filosófica, mas que tem uma aplicabilidade, não é, bem amadurecida no nosso dia a dia. Aí eu procuro trazer isso para vocês repetidas vezes, até vocês concatenizarem muito bem essa ideia. Então vamos lá, a justiça comutativa é o equilíbrio, né, na troca de bens e serviços. E nós temos a corretiva, que é o equilíbrio entre responsabilidade e castigo. Aí nós já sabemos que só tem um representante legal, né, com essa capacidade puniendi. Daí nós temos a justiça distributiva, né, que é o equilíbrio da distribuição dos recursos e das possibilidades. Tá? Aí, segundo as bases aristotélicas. Tá? Professor, eu percebi que falou muito ó, o senhor deixou marcado, atribuir, não é? Muito bem, tá vendo aí? Eu marquei lá, né, a proporcionalidade, não é? Então você vai ter aí uma visão de justiça segundo esse cidadão, onde você tem Aristóteles dizendo, eu tenho a justiça geral e a justiça particular. Essa justiça particular, você vai ter a corretiva e você tem a distributiva. Então, repetindo, você tem justiça geral e tem a justiça particular. A justiça particular, você vai ter a corretiva e você vai ter aquela distributiva. Perfeito? Olha aí, fizemos um ganchozinho bem bonitinho, né? Então, professor, aqui está fácil agora. Justiça distributiva, não é? Que nos termos atuais e por uma óptica dogmática pode ser realizada por meio do direito o quê? Público, quando este busca efetivar a justa distribuição dos bens, tá? A distributiva, ela tem esse veio bacana, foi uma das que nós trabalhamos. Inclusive, no mesmo dia, eu perguntei para vocês, o que é o direito público? O que é o direito privado? E eu disse, cuidado com prova. Certinho? Vamos para mais uma? Vamos lá. Relembrando, observa-se que a moral é cumprida de forma incoercível. Incoercível. Diferentemente com o que ocorre com o direito. Pronto. Aqui ele puxou o seguinte, né? Ele colocou direito num lado da balança e aí vai fazer com que você perceba algumas diferenças, tá? Algumas diferenças. Nós vimos que uma das diferenças mais assim que chamam a atenção é a questão que o direito ele se apresenta dentro desse quesito de coercibilidade, não é? É a coercibilidade.
Outra coisa que nós podemos ver, né, é a questão da bilateralidade atributiva. Porque o moral, não, eu dependo só de mim mesmo, ele está aqui dentro de mim. Né? Eu tenho o ápice de seguir, eu não segui. Eu vou até puxar aqui novamente, eu acho que meu diretor vai lembrar, porque ele respondeu aqui imediatamente. Eu estava dando o exemplo que eu estava lanchando e joguei o papel no meio da rua. Eu digo, o que é que isso implica? Né? Lembram desse exemplo? Pois bem, então cuidado com o agir e cuidado com o olhar pautado na coletividade, para não macular a coletividade. Professor, então eu posso dizer que o direito ele é coercível, a moral não. O direito ele é bilateral atributivo, a moral é unilateral. Pode sim, senhores. Tá? Pode sim. Então, professor, eu posso então dizer que o que distingue direito e moral, neste caso, é a coercibilidade, ou seja, a relação entre direito e a força. Perfeito. Na aula também da semana passada, nós vimos as teorias. Vocês lembram? Onde nós temos pontos onde direito e moral, moral e direito, eles têm um ponto em comum. E aí terminamos aí por verificar uma visão primorosa de Miguel Reale. Tá? Sempre deixando pautado e sacramentado aqui os grandes doutos estudiosos, né? Os grandes brasileiros e os grandes representantes a nível de mundo. Sem essas teorias, sem essas correntes majoritárias e sem as minoritárias, não tem como você ter uma concepção do direito como uma panorâmica a qual se propõe essa disciplina. Então, quando ele disse assim, meus ilustres, que moral, né, é incoercível, porque, professor, se eu não cumpro algo que moralmente é correto, que eu sei que existe, só eu posso me cobrar. Tá? Agora, se eu invado uma limítrofe jurídica, querendo ou não querendo, isso aí é plausível de uma coercibilidade. Eu sei que ali vai ter uma força que vai poder me chamar na realidade. Venha cá, seu cidadão. Eu estou aqui na minha Pop 100, a 100 km por hora, sem capacete, de chinelinha de dedo. Né? Sextou. Aí eu dou de frente com os homens, numa blitz, que nem muriçoca passa. O que é que acontece? Entendeu? Todo errado. Não é falta de uma lei, não é falta de um positivo. Me faltou todos os outros, né? Todos os outros freios. Então, quando faltam todos os outros freios, chega o codificado e diz: stop, meu irmão. Né? Agora você vai ter que responder dentro da proporcionalidade do cometido. Pronto, tá aí. Todo mundo está comigo agora, gente? Todo mundo conseguiu entender isso? Verificar isso? Então, eu tenho ali um direito positivado, eu tenho ali um direito ali, ó, tá materializado. Eu tô, eita, ali meu direito. Tá? Se eu não cumprir, eu posso ter certeza de uma contrapartida. Porque nós temos direitos e nós temos os deveres. Certo, meus ilustres? Tá ficando claro assim? Alguma dúvida? Cadê o Carlos Zeus? Nunca mais ouvi aqui o Carlos Zeus, que é lá de Aroazes, né? Tá ali o Carlos Zeus ali, né? Muito bem. Professora Gardênia, sempre muito participativa também. Ela é curiosa, a professora Gardênia. Né? Cadê o professor Tarcísio? A sala do professor Tarcísio. Um salve, salve. Pessoal lá de São Brás. Pessoal de João Costa, Padre Marcos, né? Pessoal de Joaquim Pires, Pedro II, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí. Tamo juntinho, hein? Isaías Coelho, Jaicós, Jeromênia. Tô sentindo falta hoje do pessoal de Brasileira. Tá aí não, né, meu diretor? Opa, beleza. Agora veio lá de Pedro II, topzera. Professor, isso aí tá correto. E tá correto mesmo.
tá? Gente, não tenham medo de participar, tá? Pedro II, tá todo mundo aí comigo? Bacana, um forte abraço aí para todos de Pedro II. Como é o nome da escola aí, do professor ou da professora, turma maravilhosa? Gostei da resposta de vocês. Mas, gente, ficou tranquilo vocês entenderem, não é? Quando eu falei sobre essas características, você olhando para um todo, ele vai ficar complicado, mas quando a gente troca isso naquilo que nós estamos acostumados de ver no nosso dia a dia, ouvir ou ler, aí a gente vai fazendo um processo comparativo e fica mais tranquilo, não é verdade? A escola lá de Pedro II é a Tertuliano Brandão Filho, é isso? Então, um forte abraço. A escola Tertuliano Brandão Filho, turma de Pedro II, serviços jurídicos ligadinhos aqui conosco. Vamos lá, meus ilustres, mais uma. O que é que nós temos agora? A proibição ao homicídio, ela é uma norma moral que a sociedade, por meio do Estado, dada a sua importância, relevância e ojeriza, né, transformou em jurídica. Nós falamos muito sobre isso no poder de atuação do Estado, quando ele verifica ali um fato social, não é? Verificou-se um fato social e percebeu ali o posicionamento, não é, virtuoso da sociedade em dizer esse fato, ele é algerizado no nosso meio, ele precisa ser coibido, ele precisa ser extirpado, e no caso de não conseguirmos, mas nós precisamos ter um posicionamento firme do Estado para que se traga aconchego social, para que se traga a paz, para que se traga um bom conviver, né? Aí observa-se a norma. Nós estudamos mais ou menos isso de uma forma bem pedagógica, lá na teoria da tridimensionalidade do direito, né, vislumbrada, iluminada, por último aí, Miguel Reale. E nós fizemos algumas questões sobre isso, com toda a convicção, vai estar na sua prova. Tá? Então, olha só, a proibição ao homicídio é uma norma moral que a sociedade, por meio de quem? Do Estado, através dos seus legisladores, né, do legislador, tá? Dada a sua importância, claro, ninguém quer verificar as pessoas morrendo dessas formas que nós percebemos hoje no nosso país, né? Transformou em fato jurídico, né? Será que eu tenho, professor, isso aí como certo? Mas não tenha nem dúvida, meus lindos. Não tenha nem dúvida, tá? Nós conseguimos concretizar isso. Nós conseguimos verificar esse posicionamento. Bacana, ilustres. Vamos adiante. Essa foi fácil, professor. Tranquilo. Olha, justiça distributiva. Tá? Sua ideia central, tratamento comparativo, proporcional e necessidade, sendo essa uma função do Estado perante a sociedade. Tranquilo e calmo. Olha só. Tranquilo e calmo. Distributiva. Distributiva. Nunca esqueça de observar essa justiça distributiva com esse viés, tá? Nós falamos muito sobre isso, nós vamos voltar a falar sobre isso na aula de amanhã, mais questões, mais modelos, até vocês ficarem tranquilos, serenos com essa visão de justiça. E a substancial? A substancial, né? Professor, ainda tem a tal de comutativa? Tem. Você não vai ficar aí a ver navios, não, né? A comutativa, ela vem, de comutar. Ela vem de trocas. Pretende que duas coisas sejam trocadas de forma o quê? Justa. Para isso, ambos devem ter igual valor. A distributiva, a autoridade pública é responsável pela distribuição, tá? Não esqueça disso. Então, a substancial, aquela que decorre dos princípios do direito natural, tá certo? Estando
né, estando estes escritos na lei. Não, gente. Se é direito natural, aquele que universalizado, estando estes descritos na lei ou não. É a justiça pura? Sim, verdadeira, independente. Independente, né? Professor, então tem um erro aí, não tem? Com certeza, tá? Ela tem que estar descritos ou não na lei, tá? É a justiça pura, verdadeira e independe. Independente. Ela independe da lei. Bacana? Porque tanto faz estar como não. Professor, eu me lembro do dia da aula do direito natural, justnaturalismo, do direito positivo, o justpositivismo. Nós vimos quem foram seus principais defensores. Nós vimos as características, tá? Nós vimos o que é direito objetivo, o que é direito subjetivo. Nós treinamos aqui. Olha aí o caminhozinho da felicidade que eu estou colocando para você e pontuando aí no seu caderno para ir estudando. Tá bom? Então, professor, agora eu percebo que ficou correto, porque se ela independe da lei, tanto faz estar com não. E a justificativa, ela é tranquila, é do direito natural. Tá bom, gente? Tem mais, professor? Rapaz, era só o que nós temos. Olha aqui. Justiça comutativa. Terminei de falar, né, gente? Terminei de dizer para vocês a questão da justiça comutativa. Tá? Terminei de dizer. Nós vimos, né, tranquilamente, presente nas relações sociais de troca, sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Olha, ou proporcionalidade, né? Elas devam existir assim, ó, presente nas relações sociais de troca, check. Sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática, check. Uma troca, ela é justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se exatamente quantitativamente. Então, estava incompleta, tá? Porque ele não falou sobre o quesito, né, de obedecerem a questão do justo. Uma troca justa, quando os produtos que foram trocados, eles têm uma equivalência, tá? Uma equivalência. Eles têm a questão da quantitatividade. É quantitativamente equivalente. Porque senão eu vou trocar a minha cédula de 50, não é? Pelos 2 dinheiros que o menino tem. E os meninos têm 2 dinheiros, 2 cédulas de 10. Aí ele diz, tu quer trocar? Eu te dou os meus 2 dinheiros e tu me dá esse dinheiro. Porque eu achei bonito o desenho da tua nota de 50. Bom, eu não vou fazer uma troca como essa. Eu vou dizer, não, neném. Apesar de nós termos apenas um papel moeda, não é? Representando aqui, o valor é superior ao seu. Tá? Então não tem como. Mas aí se for neto, se for filho, né? Se for sobrinho, a gente já fica mais bobinho, não é verdade? Aí do outro lado, quem é avô, quem é avó, quem é pai, quem é mãe, quem tem sobrinho, sobrinha, né? A gente faz essas coisinhas assim bonitinhas. Né? Pô, pega, neném. Deixa eu pegar com teus 2 dinheiros, né? Perfeito, senhores. Vamos adiante. Em 1804, gente, quando falou em 1804, vou lembrar de quê? Vou lembrar da França. Vou lembrar de quem? Napoleão Bonaparte. Vou lembrar de qual código? Código Civil francês. Tá? Vou lembrar de algumas características desse código. Vamos lá. Laicidade do Estado. Ele disse, opa! Igreja, come on. Chega aqui. Tu agora vai ficar de um lado e o Estado vai ficar para o outro. Tá? Essas duas artes agora não se misturam mais. Então chegou. Sociedade está empolvorosa. Muita treta sendo resolvida nesse período francês.
E aí nós temos que resolver isso aqui de uma forma mais harmônica para dar segurança jurídica. A burguesia já não se aguentava mais. E ela estava, adivinha com o quê? Com medo da tirania. E aqui nesse mesmo período, os senhores vão lembrar da escola exegética ou da escola dogmática, amplamente divulgada nesse período. Ela dizia o seguinte: rapaz, o código por si só ele é top. Ele não aceita lacunamento porque ela é uma obra completa. Então, o intérprete da lei, ele vai se dar ao luxo tão somente de seguir o que está literal na lei. Gramatical. Fonte única do direito era o Estado. O juiz, ele era um mero vassalo ao princípio da onipotência do legislador. Era a hipervalorização do código. Pronto, lembrou disso? Você mata a charada aqui. Vamos lá. 1804, Napoleão Bonaparte, Código Civil Napoleônico, tá? Que garantia por lei os valores da burguesia para trazer paz. O povo estava, quem tinha burguesia, né? Burguesia, a galera dizia: rapaz, o negócio aqui tá jogado, ninguém aguenta mais perder tanto. Quem é que vai querer fazer negócios se não tiver uma segurança jurídica, ilustres? Você faz negócio com alguém se você não confiar nessa pessoa? Meu diretor, o senhor compraria um celular de qualquer pessoa? Por quê? Porque não tem segurança jurídica. Não sabe a procedência, não é? E aí depois, coitado, pode ser até receber uma visita da polícia. E aí você responder lá na central por interceptação, né? Comprou sem... Daqui que você prove que você teve boa fé, moço, você já passou um bocado de perrengue. É bom que se diga isso, né? Procedência é coisa séria, Gardênia. A mesma coisa acontece com os aparelhos eletroeletrônicos, que as pessoas às vezes compram, por um exemplo, um notebook, né? Um laptop, né? Que é o nome correto. Um laptop, tá? Aí a pessoa está comprando de boa fé, achou o preço atrativo. De repente, né, pode ser rastreado o aparelho. Chega lá uma visitinha. Olha, nós estamos rastreando um aparelho e ele deu aqui exatamente dentro da sua residência. Meu amigo, até você comprovar que você comprou de boa fé, o negócio já ficou bem sério. Além de uma visita dessa na porta da sua casa, né? Acho que não é muito agradável. Não é verdade? Então, procedência é coisa seríssima. Quem vai continuar nessa curiosidade, vai ter a oportunidade de ver muito sobre esses casos práticos, sabe aonde? Lá na introdução ao estudo do direito penal, do processo penal. Vai dar uma olhada muito bacana sobre isso. Lá também, quando estiver falando de tradição, né? Você vai observar muito essa questão indenizatória, de quanto indenizatório, lá em introdução ao estudo de direito e direito processual civil, né? Direito civil e processual civil, muito bacaninha, inclusive. E nós já vimos aqui, né, achar algo, tá? Muito interessante. Professor, então eu estou observando aqui as liberdades individuais, a garantia da autoridade da igreja sobre as diretrizes do Estado, não. Porque aqui teve, sabe o quê? Uma dicotomia. Cortou-se ali, ó. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Tudo bom, Edmundo Souza? A abolição da servidão, beleza. A abolição da propriedade privada e a instituição comunas rurais. Galera, atentai bem. Tivemos aí, até os dias de hoje, essa questão da propriedade, fazendo aí, ó, esse lembrete aí de 1804. As liberdades individuais, o Estado laico, a proteção do direito de propriedade e a abolição da servidão. Ninguém ficava mais servil por dívida. Foi muito legal isso aí, cara.
tá? Aí tu pode dizer, rapaz, eu vou marcar logo ela, porque essa questão, ela tá linda. É letra C e letra C de gatinho. Porque em inglês, gato começa com C, que é cat. Muito bem, senhores. Vamos a mais informações, professor. Vamos lá. A instituição do Código Civil Napoleônico contemplava os anseios da burguesia francesa, partícipe principal da Revolução de 1789. Os ideais burgueses estavam calcados nos princípios do iluminismo e do liberalismo. Muitas das prerrogativas assinaladas no Código estavam imbuídas de ideias filosóficas, como a nosso querido Rousseau. Mas a inspiração também provinha do direito romano. O modelo de Estado democrático de direito, que vigora até o dia de hoje nas nações democráticas ocidentais, é herdeiro do Código Civil Napoleônico. A defesa das liberdades individuais, gente, da propriedade privada, o Estado separado da religião, os direitos fundamentais do cidadão, estão todos no programa de Código Civil Napoleônico. Além do mais, senhores e senhoras, não esqueçam a questão do casamento. Casamento civil, no civil, veio dessa época aí. É uma herança desse período. O divórcio também. O que é a justiça distributiva para Aristóteles? O que é essa justiça distributiva para Aristóteles? Nós vimos, olha o nome, distributiva. Distributiva, tá? Você vai lembrar muito, comutativa e distributiva. Justiça em sentido particular para Aristóteles está ligada à divisão dos bens numa sociedade. Perfeito. Distributiva, assim, nos diz que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Perfeito. Tá? Só lembrar, distributiva e essa dica aí para você não esquecer. Vamos mais, vamos mais. Pega teu caderninho agora aí, bota aí. A ideia de justiça. Se eu perguntasse para você, ilustre aluno, ilustríssima aluna, o que seria justiça? Né? Você iria demorar um pouco para responder, mas é aquilo que você traz dentro de você, que você sabe que é importantíssimo, mas a gente não sabe explicar direitinho. Não é assim? A grande maioria das vezes acontece isso. Professor, eu sei o que é, mas eu não sei explicar com as minhas palavras. Professor, chega a ser quase um sentimento de justiça. Você já ouviu falar sobre isso? Pois bem, nós vimos que para Aristóteles, toda ação e omissão humanas em sociedades visa a um bem específico, no qual a justiça é a virtude que nos leva a desejar o que é justo e evitar o que é injusto, buscando em si mesmo ou como meio para a consecução de outro mais elevado. A doutrina ética de Aristóteles, ela visa a orientar toda a ação humana para a consecução do bem comum. Ah, professor, então se fala muito de proporcionalidade, se fala muito, não é, das questões inerentes à virtude. Muito bem. Então vamos mais. Definia que o vocábulo justo guardava na linguagem corrente, à época que viveu, uma duplicidade de sentido, em decorrência da similitude de significados. Na primeira acepção, justo se identifica com o que é legal. De legalidade, né? Concetâneo aos ditames da lei política. Tá? Então, se está na lei, é justo. No segundo sentido, justo correspondia ao igual. Aquilo que obedece a uma igualdade absoluta ou proporcional. Então, quando você estiver vendo um texto em qualquer segmento de prova, que ele falar sobre essas questões inerentes a Aristóteles, você vai lembrar sempre dessas questões, né, de virtuosidade, de virtude, tá? E do justo, tanto em sentido do que é legal,
como em sentido do que é igual, onde obedece uma questão de igualdade absoluta ou uma proporcionalidade. E aí ele vem dizendo a questão da classificação da justiça, que nós já fizemos aqui algumas vezes, tá? Então, justiça para Aristóteles pode compreender dois importantes conceitos, tanto legal como o igual. Há a distinção, portanto, entre os tipos de justiça, como modo de quê, gente? De estabelecer o que é devido a outrem, ou seja, pela lei, seja pela igualdade. Porque ele deu essa virtude, né? Ele deu esse poder de nós visualizarmos tanto no fato legal, pelas leis políticas, como do igual, aquele que atinge a uma proporcionalidade ou uma igualdade absoluta. Pelo primeiro caso, senhores, nós temos a definição de que é chamado de justiça geral, no qual se diz que um ato ele é justo no momento em que se exerce em conformidade com a lei. Então, quando você ouvir falar em justiça geral e tiver Aristóteles, os senhores vão lembrar o seguinte. Bora lá. Diz que um ato é justo no momento em que se exerce em conformidade com a lei. O verdadeiro objetivo da lei são os de conferir deveres em relação à comunidade, isto é, proporcionar as ações necessárias para que a comunidade alcance o seu bem, qual seja o bem comum. Tá? Agora não para por aí. O termo geral aplicado a este tipo de justiça refere-se especificamente à sua abrangência, ou seja, à sua aplicação indistinta a todos os atos, independentemente da sua natureza, na medida em que são devidos à comunidade para que esta realize o seu bem, que é o objetivo que ele diz albergar. Além da justiça geral, que se acaudilha pela ideia de legalidade, grafa, né? Legalidade, tem-se a chamada justiça particular. Ela é assim definida como aquela em que o padrão do que é devido é dado pela noção de igualdade. Então, nós estamos saindo agora da legalidade, né, da justiça geral, tá? E nós estamos vendo a justiça particular, que é aquela que o padrão do que é devido é dado pela noção de igualdade, senhores. Nesse sentido, a justiça particular, ela é subdividida em justiça distributiva, por isso que nós começamos, não é, a nossa aula relembrando as questões, e justiça corretiva. Coloca aí no teu caderninho. Tá? Então, a justiça particular, que é aquela em que o padrão do que é devido é dado pela noção de igualdade. Você tem a distributiva e a corretiva. Gente, até aí tudo ok? Todo mundo aí comigo? Bacana? Sim ou não? Agora nós vamos ver aqui uma a uma. Vamos ver aqui um pouquinho. A distributiva pode ser qualificada como aquela que se exerce nas distribuições de honras, dinheiro e de tudo aquilo que pode ser repartido entre os membros do regime. Na distributiva, considera-se, portanto, uma qualidade pessoal do destinatário do bem ou encargo, apreciável segundo o regime adotado pela comunidade. A justiça distributiva rege-se por uma igualdade não real, mas sim proporcional, isto é, a relação que existe entre as pessoas é a mesma que deve existir entre as coisas.
nós estamos pontuando sobre a justiça distributiva. Vai comigo. De outro lado, tem-se a justiça corretiva. Vamos bater um papo sobre essa moça. Aquela que exerce uma função corretiva nas relações entre os indivíduos. Ela tem como fundamento, senhores, o restabelecimento do equilíbrio nas relações privadas, voluntárias, involuntárias, inclusive civis e penais. A igualdade buscada pela justiça particular é a igualdade absoluta entre os indivíduos prejudicados pela relação, ou seja, expressa na equivalência entre o dano causado e a indenização devida. Se ouve muito falar sobre isso, né? Vou te processar por calúnia, difamação. Já ouviram isso? Então, o direito civil, ele está para os acontecimentos, né? De modo que tivemos ali uma relação mal concatenizada, uma relação mal feita, tem-se como reparar, não é? É bem verdade que é óbvio, alguns acontecimentos, elas ocasionam o perecimento, né, de certas coisas. E aí não se entra aqui as questões inerentes. O valor que pagou não paga uma vida. O valor... Não é essa questão. Mas é uma tentativa de reparação e reestabelecimento desse equilíbrio. Não é melhor do que ficar com a perda total, onde você se sinta injustiçado, sem tais virtudes, desamparado. Então, o direito posto, ele está justamente para aí. Ele atribui uma qualidade de previsibilidade de conduta e nos admite na qualidade de que temos direito, mas temos também os deveres. Aí vocês vão lembrar daquele momento que eu cheguei no meu sextou, ouvindo ali o meu Peter Tosh no volume 180, não é? Sem olhar para o vizinho que é idoso, sem olhar para a criança que é especial, sem olhar para o recém-nascido, sem olhar para aquele que passou a semana trabalhando, acordando 3 horas da manhã. Eu olhei só para o meu direito individualizado. E aí eu fiz essa pergunta para vocês, vocês disseram, claro que não pode, professor. Porque tem uma pré-disponibilidade legal de que eu não posso praticar esse devaneio, porque eu tenho que observar um regramento, uma conduta, eu tenho que preservar a ética, a moral. Mas, meu amigo, isso tudo foi por água abaixo. Quando você tomou o suquinho da confusão, perdeu todos esses pontos, aí entra aqueles que se sentem prejudicados ou de alguma forma maculados, não é? Poderem exercer o seu direito, chamando aí as autoridades competentes. E quando isso acontece, é uma prova de civilidade. Por quê? Porque você deixa de tutelar o direito, você deixa de praticar a autotutela e possivelmente um derramamento de sangue. Tá? Então, o direito, ele está ali, né? A sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Tá? O ius societas. Não é legal? Nós estamos aqui nos últimos segundinhos da nossa aula. Nós vamos continuar a partir desse slide, meu diretor, é o 31. E nós vamos responder mais questões. E na aula de amanhã, a mesma pegada, gente. Revisar um pouco sobre a aula de hoje, falar sobre justiça, falar sobre um monte de coisa, treinando. Treinar sem cessar. É rapidão, não sai daí.